Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos te dar graças por termos a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, que teu Espírito nos traga lições que possam ser úteis para o fortalecimento da nossa fé, para que possamos caminhar no nosso dia a dia mais convictos acerca daquilo que aconteceu na história como cumprimento dos teus eternos propósitos. Nós queremos te dar graças, louvar o teu nome pela encarnação, pela chegada do Messias ao mundo, por este acontecimento tão grandioso que extrapola o nosso entendimento. Mas a tua palavra nos ensina muita coisa sobre esta ocorrência, e pedimos que o Senhor nos traga luz para aprendermos alguma coisa acerca daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, algumas ocorrências da história reconhecidamente parecem ser ilustrações de realidades espirituais. Talvez você desconfie disso, mas olhando para a teologia do Antigo Testamento, é inevitável você chegar a essa conclusão. Porque Deus mexe com a natureza. E muitas vezes Deus mexe com a natureza para transmitir algum recado para o seu próprio povo, que muitas e muitas vezes andava distante dos padrões de espiritualidade determinados pelo próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Mas você vai ver também ao longo da história da igreja, a história do mundo, você vai ver também algumas ocorrências que parecem ser sinalizações da parte de Deus para o próprio homem.
vivendo na face da terra. E eu escolhi um fato acontecido já há algum tempo, por volta lá do ano 1350. Na verdade, eu estou colocando essa data porque um pouco antes e um pouco depois. Foi um período um pouco mais extenso do que um só ano. Nesse ano de 1350, nós tivemos uma ocorrência no mundo extremamente significativa, mais especificamente no continente europeu, a chamada peste negra. E nós tivemos essa ocorrência de forma tão drástica no continente que os efeitos dessa verdadeira praga espantoso isso, matou aproximadamente 1/3 da população da Europa. Já imaginaram isso? 1/3 da população morreu. Mas talvez você pergunte, bem, isso foi apenas um episódio sem muitas explicações. Não. Se você for fazer uma leitura desse período da história, você vai ver que o cristianismo que se estabeleceu ali, com o passar do tempo se degenerou, e no século XIV você vai ver o mundo nominalmente cristão completamente divorciado dos padrões originais de espiritualidade conforme o próprio mestre deixou para que fossem observados através da sua igreja estabelecida no próprio continente europeu. Irmãos, alguns acontecimentos na história nos trazem lições espirituais. Eu quero me servir desse texto acerca do nascimento de Cristo para dizer o seguinte: aqui nessa história nós temos uma das mais belas ilustrações acerca da obra da salvação. Esse é o objeto da nossa meditação hoje à noite. Pensar no Natal como uma ilustração do fato mais significativo que acontece e tem acontecido ao longo da história desde que o pecado entrou no mundo. A obra da salvação. E a primeira característica que faz do Natal uma belíssima ilustração da obra da salvação é, se você prestar atenção nesse texto que nós acabamos de ler, no Natal você vai ver Deus contemplando pecadores humildes, uma terra desprezada, gente que nós certamente iríamos classificar como improváveis para que aquele acontecimento glorioso pudesse contemplar essas pessoas. Um detalhe interessante, parece que na ironia divina, ele estabeleceu alguns detalhes marcantes do nascimento do seu filho para dizer que ele não se importa com anéis, não se importa com títulos, não se importa com divisas, não se importa com poder, não se importa com riqueza, não se importa com conhecimento, não se importa com aquilo que os homens às vezes parecem prestar muita importância. Cristo vai nascer em Belém. Segundo a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, você vai ver que Belém era uma cidade desprezível aos olhos humanos. Todas as circunstâncias apontavam para a chegada do Messias num lugar que não era de grande significado, de grande importância. E talvez alguém pergunte, mas será que não havia outras cidades importantes para que o Rei dos Reis pudesse nascer e fosse verdadeiramente um lugar
digno para receber o rei? Havia Jerusalém, que era a sede do poder religioso judaico, mas o Cristo não nasce em Jerusalém. Havia Atenas, que era a metrópole do conhecimento do mundo da época, mas o Salvador não vai nascer em Atenas. Havia também Roma, que era o centro do poder do império daqueles dias, mas o Salvador não vai nascer em Roma. O Salvador vai nascer em Belém, naquela desprezível cidade da Judéia, no sul da Palestina. Irmãos, bastaria isso para dizer que Deus foi muito irônico em fazer com que o Rei dos Reis nascesse naquela cidade desprezada. Mas ele escolheu também uma família modesta. Nós temos José e Maria fazendo parte da família sagrada. Ele era um carpinteiro e ela uma jovem simples ainda, possivelmente adolescente. Não tinham tantas posses. E isso é tão verdade que naquele momento de consagração do menino Jesus no templo, a família ofereceu a oferta mais modesta, dentre todas aquelas que eram recomendadas pela própria lei. Isso porque eles não tinham recursos. E talvez você diga, mas como é que eles fizeram aquela viagem de Belém para o Egito? Era uma viagem custosa. E como é que eles foram financiados? Talvez aqui nós tenhamos a explicação do financiamento dos magos, que não encontraram Jesus em Belém, encontraram Jesus em casa, já em Nazaré. E eles tiveram que fugir. E não tinham dinheiro para fazer aquela excursão no exílio, a menos que eles fossem financiados. E Deus mandou os financiadores, que foram aqueles homens que certamente vinham da Pérsia e que eram mais astrônomos do que verdadeiramente astrólogos, não é? Mas a família de Jesus era uma família extremamente modesta e simples. Novamente você vê, eis aí, Deus se servindo de humildes pecadores para revelar toda a sua glória. Mas, irmãos, o texto nos brinda com um terceiro sinal dessa extraordinária manifestação de Deus em escolher objetos indignos para revelar o seu favor. Os únicos personagens que contemplaram o nascimento de Cristo naquele momento difícil em Belém, não havia nem lugar para eles na hospedaria, diz o escritor sagrado, o próprio Lucas, encontraram Jesus num estábulo, o berço do mestre, do Rei dos Reis, foi um lugar onde os animais comiam, uma manjedoura. E olha que coisa interessante, não veio nenhum sacerdote para visitar o Messias, nem um escriba, nem um governador, nem um general, nem uma pessoa importante, nenhum rei. Quem visitou o Messias recém-nascido naquela manjedoura em Belém foram pastores que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eram pessoas reconhecidamente marginais naquela sociedade, porque os pastores tinham o costume de confundir os animais. Estou usando aqui um eufemismo, né? Tinham o costume de confundir os seus animais. E, portanto, eles não eram nem dignos de servir como testemunha nos tribunais, porque não eram confiáveis por causa desse mau costume. Mas foi justamente com eles que Deus reservou para que eles pudessem servir de testemunha
para com aquele nascimento glorioso. Que coisa interessante, irmãos. No Natal, nós aprendemos que Deus contempla objetos indignos para revelar toda a sua glória. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite. Mas não é assim na salvação? Não acontece assim na salvação? Na salvação nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos negar o eu. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos desistir da nossa justiça própria. Nós precisamos jogar fora a ideia de que nós nascemos com um bom coração. Nós precisamos desistir da ideia de que nós temos um saldo positivo. Nós precisamos nos humilhar. E nos humilhar profunda e sinceramente. Porque, preste atenção, não faz sentido a pessoa de um Salvador para quem não precisa de salvação. Seria um absurdo se eu fizesse uma coisa aqui hoje à noite. Puxasse aqui debaixo do púlpito uma boia e jogasse para você. Segura lá, você está se afogando. O pastor enlouqueceu, né? Está jogando uma boia, nós não temos nem água aqui, senão essa pequena vasilha para o batismo. Ninguém está se afogando quando eu estou jogando uma boia. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas como é que alguém pode fazer de Jesus Cristo seu Salvador se essa pessoa não se reconhece um pecador? Só faz sentido ter um Salvador se um dia eu fui verdadeiramente humilhado para me reconhecer um pecador. O Natal nos mostra isso, que Deus contempla objetos indignos. É assim que acontece na salvação. Mas tem uma segunda coisa que nós aprendemos no Natal, e aqui você tem um texto maravilhoso, onde você tem relâmpagos e trovões, efeitos especiais, que nem o Steven Spielberg seria capaz de reproduzir um pouquinho de toda a glória que foi manifestada naquele momento do nascimento de Cristo. No Natal, você vai ter Deus se revelando de forma sobrenatural, produzindo efeitos especiais, sinais extraordinários. Esse texto é riquíssimo em detalhes que mostram que aquela ocorrência não foi uma ocorrência comum. Foi um fato incomum. Não foi algo ordinário. Foi algo extraordinário. Há muitos e muitos detalhes nessa narrativa. Mas eu queria destacar apenas dois. Veja no verso 10 e no verso 11. Nós temos uma proclamação poderosa. Olhe lá o que diz esses dois versos. Esses versos dizem o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, nós não fazemos ideia da retumbância desse anúncio. Na história da humanidade, nós já tivemos alguns anúncios que foram extremamente marcantes. A descoberta de alguma droga para curar uma doença que perturbava a humanidade, o anúncio do fim de uma guerra, um acordo de paz depois de longos anos de conflito
entre nações, o anúncio do nascimento de uma pessoa dentro de uma dinastia que deveria ser continuada, e tantos avisos. E ainda hoje nós esperamos alguns avisos extraordinários sendo proclamados. Quem é que não aguarda o aviso de que o câncer encontrou sua cura? Que os médicos descobriram como remediar essa doença terrível? Quem é que não aguarda que o Alzheimer, a Parkinson e tantas outras moléstias que têm trazido muito sofrimento para tantas pessoas, a notícia de que agora nós temos um remédio para esses males. Mas, irmãos, eu poderia aqui multiplicar tantos avisos importantes que já foram dados e outros que nós esperamos que sejam dados. E juntando todos, nós não chegaríamos perto desse anúncio que nós temos aqui nesse texto. Todos os grandes anúncios que já foram feitos para o homem, juntos, ficam infinitamente aquém. Esse aqui foi o maior de todos os anúncios proclamados na face da terra. Depois de anos, depois de séculos, depois de milênios, o que aquele anjo estava dizendo para aquele casal é que a promessa de Deus, o cumprimento do seu plano eterno de salvação, estava agora acontecendo no palco da história. O Messias prometido, aquele que viria resolver o problema do pecado do homem no mundo, estava agora encarnado, assim como os profetas prometeram no Antigo Testamento. Preste atenção que aqui você tem boa nova. E no original a palavra é evangelho. Boa nova. E boa nova de grande alegria. Já imaginaram? Irmãos, não existe notícia mais alvissareira do que você receber a informação de que você pode ter os seus pecados perdoados. Já imaginaram? Há muita gente que poderia se alegrar muito de ter as suas dívidas pagas. Isso é muito pouco. Dívidas materiais, isso a gente pode resolver. Mas a quitação dos nossos pecados, nós não podemos fazer nada por isso. E o anjo estava dizendo, olha, aquele que resolve o problema do pecado humano está presente no mundo. O Salvador nasceu. Aquilo que Deus anunciou no passado, Ele cumpriu. Apesar de ter passado muito tempo, a sua promessa não caiu por terra. Ele executou aquilo que Ele havia dito. O Salvador nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que proclamação poderosa aquele anjo fez para aquele distinto casal que foi escolhido para servir como instrumento para trazer o Messias ao mundo. Bastaria isso, irmãos. Eu não vou me alongar mais, mas veja o verso 14. Você tem uma aclamação majestosa. Nós não somos capazes de imaginar o anjo fazendo aquela proclamação poderosa. E agora, no verso 14, isso foge completamente da nossa capacidade de imaginação. Aqui nós temos uma multidão. A indicação de que o número é imensurável. Uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ninguém, absolutamente ninguém, nem se nós juntássemos
todos os grandes compositores da história, juntos, passando uma vida inteira trabalhando, não seriam capazes de compor uma música que pudesse ser adequada a essa letra. Aqueles pastores ouviram o maior de todos os corais. Nós não fazemos ideia disso, do quanto aquilo foi majestoso. Novamente apresentando aquilo que nos compete fazer. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Naquele momento tão singular não poderia acontecer outra coisa, senão que anjos, numa quantidade imensurável, e anjos são criaturas imaculadas, estavam reunidas agora para aclamar de forma majestosa o Rei dos Reis, que acabara de nascer, apesar de estar numa manjedoura, num estábulo, lá naquela cidade desprezível. Aquele anúncio era um anúncio digno, era uma aclamação digna de ser feita através de um coral dessa natureza. Irmãos, e na salvação? Não acontece a mesma coisa? Como é que você imagina que um pecador se converte? Um pecador se converte quando ele tem o privilégio de ouvir a proclamação da palavra de Deus de forma autenticada. Assim como o anjo não proclamou aqui o nascimento de Cristo, não apresentou o Evangelho. Ninguém se converte sem que seja através da instrumentalidade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz os efeitos que não podem ser alcançados nos seus resultados por nenhum outro instrumento. E, irmãos, quando o pecador se converte, o próprio Senhor Jesus não nos ensina que há júbilo no céu? Assim como Jesus Cristo nasceu e aquele coral de anjos cantou, assim também quando o pecador se converte, nós temos alegria no céu, e alegria verdadeira. Na verdade, não existe salvação sem efeitos especiais. Salvação não é mudança de religião. Não é agora a adoção de uma cartilha moralista. Salvação não é nada disso. Salvação é quando nós podemos dizer, com razoável segurança, de que Deus produziu efeitos especiais na nossa própria vida. Assim como Ele produziu efeitos especiais quando Jesus Cristo nasceu, lá em Belém. Sem a operação poderosa do Espírito Santo, produzindo esses efeitos especiais na vida de um pecador, não há salvação. Irmãos, se no Natal Deus se revela sobrenatural, nós podemos dizer que na salvação acontece a mesma coisa. É a ação sobrenatural de Deus que muda as disposições íntimas do coração do homem pecador, fazendo com que agora ele passe a amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Nós não conseguimos andar na vereda cristã com base no esforço próprio. Só através de uma operação poderosa, especial, extraordinária da parte de Deus para conosco. E por último, no Natal, nós observamos aqui frutos espirituais concretos. E não poderia ser diferente, olhando para aqueles pastores. Eles primeiramente obedeceram de forma incondicional, não estabeleceram nenhum tipo de restrição ou de condição para que pudessem dizer aquilo que eles disseram no verso 15. Vamos até Belém. Ora, o anjo, por mandato divino, não disse para que eles fossem até Belém.
a fim de que encontrassem o recém-nascido, o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas eles não ficaram assim, bem, mas já está tarde, está frio, ou, não, deixa para ir para amanhã. Não. Olha o que o texto diz no verso de número 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: é agora, vamos lá, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Irmãos, aqueles homens foram tomados por uma compulsão para obedecer à ordem divina transmitida através daqueles mensageiros angelicais. Foram tomados por essa compulsão porque eles não poderiam reagir de forma diferente. Segunda coisa, o testemunho. Preste atenção nisso. Nós só temos a informação de que isso aconteceu nas campinas de Belém, porque aqueles homens obedeceram e, ao chegarem na presença da família sagrada, diz o texto, eles contaram tudo o que eles viram e ouviram. Olha que coisa interessante. O testemunho daqueles homens ficou impregnado na mente, no coração da família sagrada. E a família sagrada passou essas informações para a comunidade cristã primitiva. O escritor Lucas, ao ter conhecimento dessas informações processadas na revelação, registrou aqui. Nós só temos essas informações porque os pastores deram testemunho daquilo que tinha acontecido. E preste atenção nisso. Não foi simplesmente um testemunho, foi um testemunho autenticado. Porque não apenas influenciou o coração de Maria, veja o verso de número 19, diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O testemunho daqueles homens poderia ter influenciado apenas a família sagrada, mas preste atenção, foi mais do que isso. Tem influenciado milhões e milhões de pessoas ao longo da história, porque a igreja tem se servido desse texto aqui, inspirado, registrado pelo evangelista Lucas, para que muitas pessoas sejam fortalecidas na fé, através daquilo que ficou na palavra de Deus no terceiro evangelho. Testemunha, eles contaram tudo aquilo que Deus lhes havia revelado. E por último, devoção. O texto termina dizendo que eles voltaram, então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Irmãos, uma incontida ação de glorificar a Deus. Aqueles homens voltaram com seus corações borbulhando, radiantes por aquilo que eles tinham presenciado. E a pergunta é a seguinte, irmãos, na salvação não acontece a mesma coisa? Você já viu uma pessoa que diz que se converteu, mas está disposta a obedecer sempre amanhã? Não, eu sou crente, mas só vai obedecer no próximo ano. Vai chegar o próximo ano e ela vai dizer, no outro. E você tem muitas pessoas empurrando com a barriga a decisão de obedecer a Deus de forma incondicional. Só tem uma coisa quando a gente ouve esse tipo de situação, é colocar uma interrogação. Não existe conversão sem obediência.
Quem nos ensina é o próprio Senhor Jesus. Salvação tem a ver com submissão ao senhorio de Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? É o que o mestre nos ensina no próprio Evangelho de Lucas. Não existe. Assim como aqueles pastores não podiam, em função das impressões espirituais que estavam agindo sobre eles, eles não podiam deixar de ir até Belém. Obedeceram de forma incondicional. Aqueles que verdadeiramente se convertem destravam a gaveta da desobediência para jogar fora essa gaveta para sempre, não é? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, obedeça. Irmãos, salvação tem a ver com testemunho. Você já viu alguém que se diz crente e ninguém sabe? A Bíblia diz que não existe agente secreto de Jesus. Não, eu sou crente, mas eu sou um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que eu sou crente. Não é? Não quer dizer que agora você vai vestir um figurino, algum tipo de identificação externa para que todas as pessoas percebam que você tem compromisso com Cristo. Mas, irmãos, quem verdadeiramente é crente, dá testemunho que é. Não apenas com os lábios, mas com o comportamento. E quantas histórias você conhece de pessoas que, por até uma questão de prudência, não professaram logo de cara a fé que sustentam na pessoa de Cristo. Mas as pessoas que começaram a conviver com essa pessoa desconfiaram dela. E disseram: olha, você não é servo de Cristo? Você não é servo de Jesus? Sou crente. Sou comprometido com o Evangelho. Eu logo vi. Quantas histórias você conhece disso? Irmãos, um servo de Cristo é alguém comprometido com o testemunho de que é discípulo, está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Agora deixa eu fazer uma terceira pergunta para você. Você conhece algum crente que não sabe orar e não lê a Bíblia? Ou seja, não tem devoção? Assim que eu me converti, permita-me dar essa ilustração, eu fui para um acampamento, não é? Um acampamento de jovens liderado pelo pessoal que tomava conta do Palavra da Vida lá em Recife. Vieram e fizeram um acampamento para jovens no mês de julho. E nesse acampamento nós estudamos o livro de Jonas. Me lembro até hoje do esboço. Mas uma coisa me marcou, eu era recém-convertido. Nesse acampamento, eu aprendi uma coisa. Não existe crente sem devoção pessoal. Não existe crente sem devoção pessoal. Cristianismo de verdade é cristianismo de comunhão diária com o Senhor. Você ouve Deus falar com você através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Deus fala conosco. E através da oração, você fala com Deus. Comunhão é uma via de duas mãos. Irmãos, aqui, aqueles pastores voltaram glorificando a Deus, louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado, demonstrando de fato que eram homens devotados a Deus, tinham devoção. Irmãos, na salvação, nós temos obediência, temos testemunho e temos o início de uma caminhada de comunhão com o Senhor que vai durar até os últimos dias da nossa vida aqui
enquanto estivermos neste mundo e vai adentrar pela eternidade, porque vamos continuar glorificando a Deus por toda a eternidade. Deixa eu fazer 3 perguntas para você hoje à noite, como aplicações daquilo que nós vimos hoje desse texto. Quem aqui já se humilhou para se tornar verdadeiramente um servo do Rei dos Reis? Você já fez isso? Já? Se esvaziou completamente, se rendeu de forma incondicional para dizer para Cristo, para que Ele assuma o controle e o governo da sua própria vida? Você pode dar testemunho da obra da graça no seu coração? Talvez você não saiba a data da sua conversão. Muita gente não sabe. Isso não é decisivo. O que é importante é que você possa dizer, numa determinada época da minha vida, Deus agiu de forma tão extraordinária que mudou as disposições íntimas do meu coração. Algo que eu não seria capaz de realizar. E com certeza Ele fez isso através do seu imensurável poder, por causa da sua graça. Você pode dar testemunho de que isso já aconteceu na sua história? E por último, há pessoas que reconhecem que você é um discípulo de Cristo? Existem pessoas que podem dar testemunho de que, de fato, os sinais da graça de Deus podem ser vistos na sua vida? Tem pessoas que podem dar testemunho disso? Se tem, é um bom sinal, né, a seu favor.